Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Sou Ricardo Castilhos. E hoje a gente quer saber qual que é a ideia sobre política dele, que é vereador eleito em Cascavel pelo partido Podemos, servidor público municipal há 18 anos, construiu a sua carreira na Secretaria de Assistência Social, onde atuou em diversas funções, inclusive como a de secretário por quase 8 anos. Foi eleito com 2.346 votos, destacando-se como mais votado entre os estreantes da Câmara Municipal. É conhecido por sua atuação, além da assistência social, obviamente, pela valorização do servidor público municipal, pai da Júlia e marido da Débora. É isso, vereador Hudson? Seja bem-vindo. É isso mesmo. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui participando com vocês. E vamos estar debatendo ideias, propostas e ações aí do nosso mandato. Agora aqui como vereador, né? Isso mesmo. Veio como pré-candidato. Candidato, né? Candidato, acho que veio. Pré-candidato, candidato e agora mandatário. Isso aí, hein? Hudson, vamos lá. Você contou da sua trajetória. A gente explorou isso muito bem no primeiro programa. Sobre você entrar como servidor municipal e galgando teu espaço até chegar secretário, e ficou de secretário por quase 8 anos. Evidentemente saiu por conta da campanha e foi. O que você destaca que você fez assim de mais, que você mais tem orgulho que tenha feito dentre as ações que você fez durante essa tua carreira na assistência social? Olha, primeiramente, eu como servidor de carreira, eu quebrei alguns paradigmas que infelizmente existem dentro do poder público, em que é criada uma verdadeira trincheira entre o perfil técnico e o perfil político dos agentes servidores concursados. Muitas vezes, essas pessoas que estão nessa condição de concursados se distanciam desse ambiente mais político. E essa eu vejo uma grandes falhas que existe, né, para esses trabalhadores. Porque hoje a nossa sociedade vive um ambiente político. Quando eu estou indo lá na minha igreja, eu estou num ambiente político. Independente do local que eu estou, é dessa forma. Então, isso acaba muitas vezes afastando esses trabalhadores de oportunidades. Então, como servidor concursado nessa minha trajetória, eu fui entendendo a importância de estar alinhado com as características técnicas de um servidor concursado, mas também é muito vinculado e ligado às questões políticas, para que a gente possa unir as duas coisas e incluir oportunidades que venham ao encontro das necessidades das pessoas. Porque, queira ou não, hoje um ambiente político é o que te dá a oportunidade de captação de recursos, com um deputado federal, um deputado estadual, um governador, né? E somados com um ambiente técnico, com a elaboração de projetos, é que nós possamos ir captar com o projeto e captar o recurso. Então, eu vejo que essa foi uma grande oportunidade que eu tive na minha trajetória de unir as duas coisas, né? Unir a característica técnica e a política, né? E com isso a gente conseguiu avançar muito numa política muito que muitas pessoas têm preconceito, que é a política social, né? Então eu vejo que o grande legado que eu deixei como ex-secretário da assistência social foi chegar a um nível de secretaria como protagonista, né? Em que nós tínhamos uma secretaria em 2016 que tinha um orçamento de 30 milhões e quando eu deixei a secretaria, um orçamento de 70 milhões. Então, a gente mais do que dobrou o orçamento, em que com isso a gente construiu novos espaços, novos serviços, contratamos mais pessoas. Então, eu vejo que essa foi a minha grande contribuição, né, para essa pasta onde eu tive uma vida toda como servidor concursado, em que ali tive a oportunidade de passar por várias funções, por último, estando secretário de assistência social. Apesar de ser um cargo de indicação, você foi um cara que veio de dentro, técnico, né? E que conseguiu fazer esse papel político muito bem feito dentro dessa estrutura. Como é que tá os primeiros dias de mandato? Como é que tá agora a vida de vereador? Conta pra gente o que você sentiu da Câmara até agora, dos teus colegas, outros vereadores. O que você sentiu? O que está sendo trabalhado nisso tudo e como é que você enxerga aquilo tudo? Olha, é um ambiente muito distinto do executivo. Confesso que nos meus primeiros dias ali dentro do Legislativo, na Câmara Municipal, eu tive bastante dificuldade ali de alinhamento, de entendimento de alguns processos, alguns procedimentos, né? Mas agora, entrando aí no meu 6º mês como vereador, eu vejo que eu estou mais alinhado ali às pautas, até mais aberto também a ouvir os outros companheiros, vereadores, porque muitas vezes se entra ali de uma forma muito individualista, né?
e ali no ambiente legislativo, você entende da importância de você estar dialogando o tempo todo com os outros 20 vereadores, né? Independente da bandeira partidária, quais são as ideologias, aí a gente entende o quanto é importante você ouvir, nem que for uma opinião contrária à sua, para que você daquilo possa, quem sabe, construir uma narrativa, uma retórica que possa te trazer também um bônus político, né? Porque eu estou numa posição 100% agora política. O que, diferentemente, o secretário tem uma posição mista, uma posição técnica e política, agora o vereador ele tem uma característica muito mais política. Então, ele tem que ter uma habilidade, uma retórica, uma narrativa muito bem construída, até para que daqui a pouco ele não seja exposto, né? Porque, de repente, qualquer besteira que eu venha falar numa tribuna, essa narrativa vai vir contra a minha pessoa. Então, é importante esse diálogo, toda essa construção, ouvindo os demais, para que a gente erre menos, né? Então, esse é o cenário que me apresenta ali na Câmara Municipal, e para mim tem sido uma verdadeira escola, né? Uma escola de como se portar politicamente, de como você ter a habilidade de ouvir posicionamentos diferentes. Por mais que você ache um absurdo o que aquela pessoa está falando, você tem que ter ali a habilidade, discernimento, né, de você respeitar e através daquilo construir a sua narrativa também. Bom, então quando você estava no executivo, né, fazia parte do executivo, você fazia. Agora no legislativo você está fiscalizando essa mudança. Como é que é? Não dá aquele sentimento de eu teria feito diferente? Como é que eu vou cobrar? Como é que tá? É meio, assim, não vou dizer confuso, né, mas como é que você tem que mudar a tua forma de pensar, né? Como é que tem sido esse exercício para você? Bom, como vereador agora e legislador, eu tenho algumas atribuições, né? Dentre elas, a fiscalização, que você muito bem colocou. Da fiscalização, como eu vim do executivo, aí eu tenho uma facilidade se comparado aos meus companheiros vereadores, porque eu vim do executivo. Então, eu sei muito bem, de forma clara, como são os fluxos, os protocolos, para que eu possa ali como fiscalizador ir e ser assertivo, né? Não ficar perdendo tempo, né? E se alguém também do executivo vier com uma narrativa em que seja destoante do que eu sei que não proceda, eu também tenho condições de debater e falar, olha, desculpa, mas eu não entendo que é dessa forma. Então, essa parte da fiscalização eu vejo que eu tenho alguns privilégios por vir num caminho diferente do normal, né? Porque geralmente as pessoas do legislativo vão para o executivo, é um caminho contrário. Sim. E eu vim do executivo para o legislativo, né? Então, a cobrança, a fiscalização, eu vejo que eu tenho algumas facilidades. Agora, nós temos outras responsabilidades, como, por exemplo, fazer leis, né? E aí que eu vejo um grande desafio, porque muitas pessoas de fora criticam, né? Pá, aquele vereador passou tanto tempo e fez só tantas leis. Mas, qual que é o desafio que eu vejo? Hoje, o município tem milhares de leis, muitas delas que não servem absolutamente para nada, né? Perderam a sua função, quem sabe um dia foi proposto. E também, como existem muitas leis já criadas, é difícil para o vereador daqui a pouco criar uma que seja de fato relevante. Então por isso que às vezes cria essa ansiedade, né, do vereador, puxa vida, eu queria fazer mais propostas de leis, mas eu estou com dificuldade. Mas é muito por isso. Como um cenário muito apertado, eu diria, porque ele também não pode criar uma lei que gere despesa para o executivo. Porque muitas vezes quando você fala de leis relevantes, é quando você cria um programa, cria um serviço, mas o vereador não pode criar um programa, não pode criar uma despesa para o executivo. Aí automaticamente qualquer proposta que venha criar uma despesa, ela morre no ninho. Ela não pode nem ir para a plenária, para uma discussão, por não ter os princípios legais cumpridos. Então, eu vejo que esse caminho de você propor leis que é mais complexo desse processo. No direito a gente tem uma máxima que a gente costuma dizer assim, quanto mais cultura um povo tem, menos leis são necessárias para o tecido social funcionar, entendeu? Mas aí assim, ó, Hudson, você é o segundo vereador que vem aqui e fala que a gente tem muitas leis. Quem que vai abrir essa caixa preta? Porque é uma caixa preta. Quem que vai abrir essa caixa aí para falar assim, bom, essa lei aqui não tem mais serventia. Pessoal, vamos revogar? Essa aqui vamos juntar essa com essa, com essa, com essa e vamos fazer um negócio novo. Porque de fato, são muitas leis que tem.
Olha, é um trabalho muito complexo. Recentemente, na última legislatura, foi feita uma comissão, eles iniciaram essa revisão de leis, e eu vejo que de repente seja um caminho nessa nova legislatura continuar esse trabalho de revisão, leis mais antigas lá, né? Ver se ainda tem alguma... se faz sentido essa lei que ainda lá foi feita em 92, 93, 94. Então, eu acho que é uma caixa preta de fato, né? Que precisa de um trabalho muito técnico, capitaneado pelos vereadores, porque é uma responsabilidade nossa, mas eu acho que também vai ter que ser somado com o apoio aí da sociedade, quem sabe somar apoio aí de representantes da sociedade em geral, a SIC, a MIC, o AB, né? OAB, eu acho que é um caminho. Excelente trabalho para a sociedade aí, fazer uma comissão mista e... porque daí acho que vai envolver aí, porque é interesse de todos, né? Quanto mais legislação... não que assim, qual que vai ser a diferença de ter 5 mil leis municipais para ter 2 mil leis municipais? É uma desburocratização, né? Eu acredito uma que forma sim. deixar alguma coisa mais tranquila, mais simples. Fora né? ainda os desafios das emendas que são feitas ao longo dos tempos, né? Nós temos algumas leis que são a coxa de retalhos, né? São leis que foram alteradas em partes por muitas outras leis. Aí você vai olhar a atualizada, ela está toda rasurada, né? Porque foi alterada por... Esse é um outro trabalho que precisa ser feito também. Né? Limpar tudo isso e deixar algo mais enxuto, mais claro, né? E iniciar a desburocratização acho que é um... Eu tenho uma pergunta muito pessoal para você, Hudson. Você é um cara muito calmo, cara. Você não fica bravo, não? Você não sente raiva lá na Câmara, não, cara? Olha, graças a Deus eu tenho essa condição de mediação, sabe? Então, como eu vim de uma área de muito conflito, de muita dificuldade, de muitos problemas, eu vejo que essa trajetória me capacitou para ter esse perfil mais de tranquilidade, de mediação. Não que às vezes a gente não fica um pouco ansioso, um pouco bravo assim, mas eu de verdade não externo isso, né? E procuro manter essa característica, respirar fundo, dar um tempinho, voltar a falar com uma pessoa que às vezes a gente fica chateado, não guardar nenhum tipo de rancor, de mágoa e seguir a vida, cara. Porque eu acho que quando a gente fica deixando algum resquício para trás, quem sofre somos nós mesmos, né? Então, graças a Deus eu tenho essa condição aí de não me indispor com ninguém, sempre ter essa condição de mediação. Eu vi que teve um discurso teu na Câmara a respeito dos moradores de rua, né? Assim, agora ele vai, eu né? Eu também vi isso aí. E tal, isso é um problema que vem há muito tempo. A área que ele conhece, agora vai, né? Surfar e tal. E ele foi tranquilo. Falou, ele falou, tenho mais técnica, né? Eu conheço, vim dessa situação. E não é bem assim, né? Porque até a gente tava conversando com outra pessoa esses dias aí. Porque aquela questão, né? Parece que não existe um meio termo. Ou, sei lá, extermina ou leva pra casa. O negócio, né? E tecnicamente, assim, o que você acha que a gente tinha que fazer com essa situação toda de moradores de rua em Cascavel? Olha, sem dúvida nenhuma, esse é um tema um dos mais complexos que a gente tem hoje do poder público para se resolver. Mais complexo até de que demandas, por exemplo, de cirurgias, questões de saúde. Porque se você precisa de uma demanda de uma cirurgia, você consegue ali um centro cirúrgico, consegue um médico, você faz a cirurgia e você resolve. E as pessoas em situação de rua? Não depende só de você ter uma estrutura, de você ter técnicos preparados, de você ter uma oportunidade de emprego. Você precisa do principal, que o cidadão queira. E aí como você garante que o cidadão queira sair daquela condição? Entende que não depende só da iniciativa do poder público? Então por isso que, na minha opinião, você tirar alguém da situação de rua tem toda essa complexidade. Aí envolve questões de usuários de droga, de álcool, né? Então por isso que na minha narrativa, de forma alguma eu vou colocar os extremos, né? Nem romantizar e dizer que não é um problema, porque é um problema. Nós temos essa grave situação na sociedade. Assim como também não vou radicalizar e dizer que nós temos que chegar e dar porrada, tiro e bomba em todas essas pessoas. Porque, como eu disse na minha narrativa, essas pessoas são das nossas famílias, são os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais que estão ali naquela condição. E se eles estão ali como resultado de uma sociedade, é uma culpa minha também, como cidadão.
né? Então por isso que a gente tem que cuidar nesses extremismos, né? Nem romantizar muito esse público e nem também colocar esse extremo de agressividade que não vai levar a lugar nenhum, né? Agora tem que agir. De que forma? Oferecer atendimento. Repetir essa oferta 2, 5, 10, 20, 30 vezes. E mesmo assim corre o risco de não ter resultado, né? Falando de atendimento mesmo de usuários de álcool e droga, os casos que têm de fato solução é 7, 6%. Pessoas que foram para uma clínica, se trataram, recaíram, voltaram. Então é muito baixo os índices de sucesso, né, nessa área. Então isso, o uso agravado a uma condição que não tem um apoio familiar, porque se a pessoa já está na rua, que o seu vínculo familiar já foi. Então eu tenho um cidadão que ele é um usuário crônico, agravado por não ter uma família que dê o suporte, não ter uma unidade residencial. Então você vê que é um cenário de guerra, é o pior cenário que qualquer cidadão pode ter. Ali ele perdeu toda a dignidade dele, qualquer tipo de expectativa, esperança já não existe mais, né? Para aqueles que estão na rua por conta do vício, o vício venceu, né? O vício que venceu na conta deles. Vamos para nossa pergunta, que tem a ver com o nosso tema aqui. E aí vamos trazer o grande Heroldo Seco Júnior para poder fazer a pergunta. Fala, Heroldo! Responde ou corre? Vamos escutar a pergunta primeiro. Vereador Hudson Moreschi, vereador de primeiro mandato, mas com uma carreira já longa como servidor público. Nós recentemente tivemos essa grande polêmica envolvendo os moradores de rua, as violências ocorridas em Cascavel, né? Então, responde ou corre, caríssimo vereador. O que efetivamente foi feito para atendimento aos moradores de rua em Cascavel, diferente do que tínhamos há 6 meses atrás? Responde ou corre? Respondo. Então, vejo que teve um grande envolvimento do prefeito Renato Silva numa força-tarefa em que foi envolvida ali a Secretaria de Políticas sobre Drogas e da Segurança, que capitanearam esse processo, com o apoio da Secretaria de Assistência Social. E aí que eu vejo a grande diferença, que é a pergunta do Heroldo, o que mudou enquanto eu estava secretário à época. Porque naquele percurso, como secretário, a assistência social era a mais protagonista desse atendimento. Só acontece, por muitas vezes, quem está naquela condição de rua não é só aquele que precisa da ajuda da assistência social. É aquele que muitas vezes está ali infiltrado, camuflado para cometer tráfico de drogas, roubar, vandalizar, né? Então, quando você coloca a segurança como protagonista e especialista no atendimento, você consegue ter mais eficiência de filtrar. Pera lá, quem está aqui agora nesse grande número de pessoas é o que quer vandalizar, é o que quer traficar, é o que quer cometer abuso sexual. Então, quando colocou ali à frente o Coronel Lee, que capitaneou esse processo, conseguiu ali dar uma clareada no cenário, tirar de fato quem eram essas pessoas, né? E aí, como base, como apoio, aí vem a polícia sobre drogas, dar o internamento para quem precisa, acolher na assistência social aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade de fato, que esse também é o dever do poder público, né? Oferecer ajuda a quem precisa, né? Então, quando teve a ação da Força de Segurança, eu vi que teve uma boa melhoria nas condições desse público. É nítido, se fizeram uma pesquisa aí a população, os comerciantes aqui da Rua Paraná, por exemplo, onde tinha uma situação crônica, amenizou bastante. Por quê? Porque ali, de fato, era aquele público que não queria nada com nada, estava ali para causar, fazer confusão, roubar, traficar, né? Foi que teve essa ação, não só da Guarda, também teve o envolvimento da Polícia Civil, que desmantelou vários pontos de tráfico na cidade, que acabava, às vezes, alimentando esses repassadores de droga, né? Fazem o dito aviãozinho, levando, trazendo. Sim. Então isso eu vejo que foi um trabalho muito bem feito. Inclusive reconheci em tribuna essa força-tarefa realizada. A gente teve uma conversa com o Coronel Lee, ele comentou que 80% dos abordados estavam com algum tipo de arma perfluorcortante ou similar, né? Essa situação. Eu vou dizer mais, tem um ponto-chave nisso aí, do meu ponto de vista, tem um ponto-chave aí dessa conta, dessa matemática. Sim, a segurança, fazer a filtragem, assistência social, colocar,
Mas eu vejo um ponto, uma outra base nessa tríade aqui, ou nessa pirâmide, é a imprensa. E eu sinto que às vezes a imprensa ela quer mais o caos do que a resolução. Então esses pontos de droga a gente não viu repercutir da forma como repercutiu o assassinato. Ô, Rogério, mas o assassinato... Claro que sim. Mas eu acho que são 2 pontos. É uma medida onde a prefeitura, onde os órgãos públicos estão fazendo algo e a gente não sente a imprensa como um agente de transformação da sociedade, como deveria ser. Uma crítica bem pontual com relação a isso. Eu sou de comunicação social, então eu posso dizer isso. Eu sinto essa crítica de que não é tão explorado esse papel da divulgação. Inclusive eu deixo aqui, Coronel Lee, prefeito, quem das secretarias quiserem usar o nosso espaço aqui para poder divulgar as ações que são feitas, pode usar o nosso espaço. A gente vê que é sempre focado no negativo, né? Nunca nas coisas que positivamente, né, os efeitos positivos das ações, né? Então essa ação ela trouxe essa condição de uma melhoria da segurança na área central principalmente. Porém vejo que teve alguma piora na segurança com relação aos bairros ali, a periferia. Porque esse público que estava aqui, alguns deles sim eram moradores de Cascavel. Falou-se muito de outras cidades, que foi comprado passagens, foi devolvido às cidades, cada um cuida do seu cidadão. Ok? Mas com essa pressão aqui, acaba que muitos desses que estavam aqui centralizados voltaram para a periferia, né? Então a gente também ouviu algumas reclamações nesse sentido. Onde não tinham pontos de conflito, voltaram a ter, porque eram essas pessoas que estavam na região central. Aí é sempre um enxugar gelo. Caramba, hein? Não faço nem ideia do que pensar sobre isso, cara. Mas é um problema... Cara, é um problema Assim, corrente. tá concentrado. É o problema... Nós não sei, claro, com as devidas proporções, né? Mas é o problema que o pessoal lá, por exemplo, de São Paulo, tem com relação à Cracolândia. Pelo menos tá todo mundo reunido num lugar só. Vai tratar aquele lugar. Se ali acabar a Cracolândia, esse povo... A Cracolândia acabou, Castilhos. Sabia disso? Não, tô sabendo disso. O ponto central da Cracolândia foi extinto, que acabou tendo esse efeito que eu expliquei aqui na cidade. Pressionou-se um local e acabou, de certa forma, esparramando um pouco um público para outras áreas, né? Porque tem na situação de rua públicos rotativos também. Porque quem está na rua muitas vezes é aquele cidadão que é usuário que vive brigando com a família. Então ele fica um dia em casa e fica 6 dias na rua. Ou fica 2 dias em casa e 5 na rua. Daí volta. Aí briga de novo com o pai e com a mãe. Volta pra rua. Então E aí ele faz o consumo da droga ou do álcool ou qualquer que seja, né? Isso aí. Esse é o perfil que a gente tem hoje em situação de rua, muitas vezes. Não é aquele raiz, aquele cara que tá há 15 anos. Não, eu moro aqui, eu tenho meu carrinho, eu estaciono ele aqui, durmo dentro... Né? Tem alguns casos bem específicos, mas a maioria é esse cidadão que tem uma família, tem uma relação tumultuada, mas tem. A gente teve um cara aqui, e você falou de igreja, eu vou me permitir falar isso. A gente entrevistou uma pessoa que nem foi pro ar ainda, num outro podcast nosso do Método BAPS, e ele falou uma coisa que, quando ele falou, eu acho que encaixou, assim, o Nildo da Mevan. Pastor Nildo da Mevan. Ele falou assim, o problema dos moradores de rua é a base familiar. Precisamos corrigir a base familiar. E aí, encaixa perfeito nisso que nós estamos falando. Enquanto não for corrigido... E como é que corrige a base familiar, Rogério? É difícil. É bem difícil. Aí você pega vários casos ali de pessoas que tiveram problemas com a família. Isso que você comentou, né, vereador? Essa base familiar é difícil você fortalecê-la até pela rotina que nós temos hoje como cidadãos, né? Hoje a gente tem uma rotina maluca, né? Todo mundo tem que ir para a linha de frente para desenvolver, gerar renda, trabalhar, e muitas vezes a gente não consegue dar aquela atenção que gostaria para os nossos filhos, né? E parece que não, mas é dali que vem uma boa relação ou não, né? Com limites, né? Uma organização, uma orientação. E aí muitas vezes a gente terceiriza para outros a educação dos nossos filhos, aí que pode estar um risco no futuro, né? De como a gente vai cobrá-los disso. É uma sinuca de bico aí que incomoda a sociedade. Se espirrar, vai
vai começar a gerar problemas maiores, mas é um problema que não vai ser resolvido É igual a educação, não é resolvido em 5 anos. Não é uma política pública que vai se resolver. Precisa de várias políticas públicas e vários anos para poder se Até porque resolver. tem o seguinte, por exemplo, se você fala que o problema do morador de rua muitas vezes é a base familiar, o Estado também não tem legitimidade para entrar num seio familiar e falar, viu, você tem que criar teu filho assim, assado. Ou, viu, pai, você tem que dedicar 3 horas pro seu filho por dia ao invés de... Entendeu? É um negócio que não... Mas aí que entra muito a questão de religião, por exemplo, né? Independente de qual seja. Hoje, muitas vezes, a gente está perdendo a fé de crer num Deus, né? Seja de qual religião for. E se a gente não tem fé, a gente perde a nossa maior base. E não tendo fé, a gente não tem esperança que as coisas possam melhorar. E aí acaba que a gente fica sem chão, de fato. Ah, isso ficou legal, né? Olha só o que ele falou. Se você não tiver fé, você não tem esperança. E aí, é uma falta, né? Fé é acreditar que existe uma esperança de algo melhor para vir, né? É porque daí as pessoas, se não tem fé, em qualquer tipo de problema em que nós vivemos um mundo de problemas, a pessoa cai. E cai aí que ela vai pro álcool, ela vai pra droga. Então os problemas existem, mas a gente tem que ter ali a força mental vinculado também a uma questão de fé para que a gente possa superar os nossos problemas, né? Lógico, não basta eu crer em Deus que as coisas vão se resolver, eu tenho que fazer a minha parte também, né? Mas eu vejo que falta essa base religiosa também, independente de qual seja a religião, católica, evangélica, espírita. O mais importante que eu vejo é crer num Deus, e aí acho que as coisas possam de repente melhorar, falando de família, né? Acho que essa questão de crer no divino, crer em Deus, é mais pelas questões também morais, né, de caráter, de ensinamento, que forma o cidadão, porque muitas vezes a gente vive em sociedade, mas a gente aprende a segue a sociedade com base na legislação. É uma coisa muito seca, né? E se você traz essa questão mais espiritual, mais de fé, você vai formando a questão moral da pessoa, né? Porque a legislação em si, ela não trata de questões morais, ela trata de questões legais. Você não pode, por quê? Porque está previsto na lei que você vai ser punido. Agora, a questão de formação moral, ela é outro regramento, não é um regramento jurídico, um regramento de conduta de caráter interno, é o que é certo, o que é errado, não o que pode ou não pode fazer, né? Mas aí por falta dessa orientação familiar, que muitas vezes nós temos que criar leis para dizer o óbvio. Dou um exemplo, inclusive. Aprovamos recentemente uma lei, Junho Branco. É o mês de combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Se a gente for avaliar, não precisaria eu, como vereador, junto com o vereador Everton, que está propondo essa lei, dizer para as pessoas, né, da orientação, não consumam drogas lícitas e ilícitas, mas a gente teve que ali fazer uma proposição para que o executivo traga esse assunto nas famílias. Olha, não use o cigarro eletrônico faz mal. Ele é um produto que a gente não sabe a origem. Então, e é assustador, né? Veja. É a questão do álcool também, né? Que ela é lícita. E é a porta de entrada de todas as outras drogas. E aí? É isso aí. A conscientização, né? Vereador, vamos entrar aqui só muito rapidamente na questão do Podemos, que houveram essas divergências lá na campanha eleitoral. Como é que ficou isso? Só pra gente... Lá atrás a gente perguntou, e aí, como é que fica essa situação e tudo mais? Você respondeu e agora eu pergunto, como é que ficou? Como é que foi a campanha? Foi tudo tranquilo? Deu certo? Olha, tivemos um grande desgaste, falando como partido, né? Em que, infelizmente, acabou tendo um racha, porque para as pessoas que estão nos acompanhando entender, o Podemos, ele foi um partido que estava sendo capitaneado junto com o prefeito Paranhos, alinhado ao Renato Silva. Então todos os pré-candidatos à época tinham sido validados, escolhidos, né, por esses líderes. E em um determinado momento, após o período legal de migração de partido, simplesmente o partido mudou de dono. E aí, mudando de dono, esse grupo teria que estar apoiando outro candidato. Mas espera lá, já tinha um alinhamento anterior, né? E um direcionamento, como que fica? E aí então teve um diálogo, foi conversado lá com as lideranças do Podemos a nível estadual, e aí por uma sensibilidade deles, olha, a gente está aqui fazendo uma carta, um documento,
dando a vocês a liberdade de escolherem a qual grupo vocês vão apoiar. E aí que vem o racho que eu disse, né? Em torno de 10 foram para um lado e 10 foram para outro. Né? Foi uma conta bem equilibrada mesmo. Foi bem equilibrado. Só que qual que foi o maior desafio para quem decidiu manter-se na linha inicial, junto com o Renato Silva e com o Paranhos? Teve uma orientação muito clara: olha, vocês não terão financiamento do partido, né? Tá. Em relação aos fundos partidários e tudo Sim. mais, né? É aquele apoio, as dobradas que se chamam. Isso. Da minha parte, ok, eu tenho... não faria sentido eu receber um recurso de um fundo para apoiar um outro candidato, então abri mão, segui na minha intuição ali, segui com os meus princípios também, né? Com um grupo que sempre me ajudou. Mas isso trouxe bastante desafios, né? Porque você muitas vezes concorrer com quem vem com um apoio financeiro mais robusto acaba sendo até desleal, né? Mas eu acho que seguindo os princípios ali, o que eu acreditava ser o certo acabou também me dando essa validação, falando de comunidade, sociedade, tanto que eu fui o mais votado do partido, né? Seguido pelo vereador Sidão e em terceiro o Vinícius Bosa, que hoje é o presidente da Coavel com muita justiça, né? Até por ser um profissional muito técnico. Mas sim, foi um cenário que eu não gostaria que se repetisse em outros processos eleitorais, porque eu acho que todo mundo perdeu nessa confusão toda que teve. Vereador, vamos lá. Você mantém uma agenda fixa nos bairros, né? Você até falou assim, não, hoje eu estava em São Salvador. Hoje é quarta-feira. Esteve lá em São Salvador. O que é essa agenda fixa e o que é feito nesses bairros aí? Então a agenda do vereador é o seguinte: às segundas de manhã ele tem as sessões na Câmara, então até ali 2 horas da tarde a gente está comprometido na Câmara. E na terça-feira, período da tarde, das 2 até as 6, 7 horas da noite, estamos em sessão. Fora esses períodos, o vereador tem uma agenda muito flexível. E aí o vereador decide a estratégia política dele. Eu tenho uma característica de estar mais a campo, visitando empresas, visitando as comunidades, né? Para que, estando lá, eu possa levantar demandas, pautas que eu possa me colocar à disposição, fazer o compromisso de poder ajudar. Não é fazer promessa, fazer compromisso de poder ajudar, porque tem muitos casos que são muito complexos, requer recursos, investimentos, mas eu sempre digo que o vereador ele tem uma capacidade de ser ponte, né? De interligar uma demanda, um problema, quem pode solucionar. Então eu tenho feito isso, né? E eu vejo que essa condição de estar mais na comunidade, ouvindo as pessoas, me traz também uma motivação, sabe? De fazer sentido estar ali como vereador e até também de sugerir para o executivo soluções. Porque a gente entendendo a comunidade, os problemas, e tendo também a experiência que eu tive do executivo, eu estou tendo essa oportunidade que às vezes como secretário não tive, porque o secretário ele tem uma função muito mais administrativa, ele é muito amarrado ali à burocracia, documento, muitos problemas, né? Então o vereador não, o vereador ele fica mais solto, né? Solto para ouvir a comunidade, trazer demandas, cobrar o executivo do que não está sendo feito. Então eu tenho feito isso, tenho feito agendas, fora as agendas de sessão, de visitas à comunidade mesmo, né? Como fui lá em São Salvador, o interior é uma pauta que eu tenho bastante debatido, tenho lutado. Eu vejo que a área rural não é só estrada rural, eu vejo que nós precisamos ter um incentivo ao produtor, manter as famílias no campo. Infelizmente hoje os níveis de êxito rural são muito grandes. Hoje o que a gente observa fazendo visitas é que aquele pequeno produtor de 3, 5 alqueires já arrendou a sua terra para o grande para produzir soja, produzir milho. Não que seja ruim produzir essas commodities, mas eu vejo que nós precisamos de fato ser o celeiro do mundo. Produzir hortifruti granjeiros, produzir outras variedades. E o principal, com essa variedade, criar e gerar renda para o homem do campo, fazer com que ele fique. E que quem sabe o meu sonho é que esse homem do campo possa trazer de volta seus filhos. Porque às vezes é mais rentável 3 alqueires bem produzidos do que o cara vir para a cidade, trabalhar e ganhar R$ 2.500 por mês de salário. Sim. Então esse é um sonho que eu tenho, para que a gente possa, quem sabe, garantir uma melhor qualidade a essas pessoas que um dia moravam no campo, vieram para a cidade, estão sofrendo, muitas vezes estão indo nas periferias, né? Com um trabalho que às vezes não satisfaz eles, porque eles têm uma cultura voltada ao campo. Sim. Então eu tenho também feito um trabalho aí na área rural bem forte
para que a gente consiga trazer uma orientação técnica a essas pessoas, para que eles voltem a produzir, possam continuar no campo. E aí eu acho que a gente terá um equilíbrio, né, entre área rural e urbana bem importante, em que a área rural é que produz o maior PIB hoje nosso, né? Então por que não incentivá-los também a produzir ainda mais? E hoje existe conversava com um grande amigo de infância, o Edivaldo, que ele é biólogo e está finalizando agora agronomia, e ele fala que a propriedade rural do futuro, se o cara tiver um alqueire, ele pode produzir cogumelo, pitaia, e aí você ganha muito mais do que produzir soja, né? Do que ser valor só agregado, né? muito mais, por exemplo, ele estava me explicando lá, eu não sei se os dados são verídicos, né, Edivaldo? Se eu vou falar aqui, é você que vai mentir, tá? Se falar errado. Ele falou que se você pegar, por exemplo, sei lá, 100 metros quadrados de cogumelo, o cara consegue ter uma renda de 200, 300 mil reais. Bicho da seda, esse tipo de coisa, essas coisas mais complexas, entendeu? Então, realmente, é um trabalho no campo que precisa ser, porque talvez lá, mais por falta de conhecimento mesmo, cara, soja, trigo e as 3 produções que são feitas, tudo mais. E hoje o cara pode ser outras possibilidades, né? Que pode ser feita através de incentivo pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores. Não, pela própria prefeitura mesmo, por exemplo, a compra. Hoje a merenda escolar são 30 mil alunos ou mais que consomem 4 refeições ao dia. A gente tem a feira, né, do pequeno produtor. Tem a feira do também. pequeno produtor, então são muitas oportunidades que essa pessoa se produzir tem para comercializar. Até tenho conversado com o prefeito para inverter um pouco a balança. Hoje se compra em torno de 20 milhões de licitação e 5 milhões do produtor. Por que não comprar 20 milhões do produtor e 5 de licitação? Porque se eu compro do produtor aqui esses 20 milhões, esse dinheiro vai ficar na cidade. Sim. Claro. Ele vai lá em São Salvador, ele vai comprar na venda lá da comunidade dele, ele vai consumir aqui na cidade. Então, é um processo que todo mundo ganha. Né? Então, por isso que eu tenho me dedicado bastante a isso, estou buscando captar recursos também junto aos deputados estaduais, federais, para contratar mais técnicos, agrônomo, veterinário, técnico agrícola, para que tenha uma orientação técnica. Porque não adianta eu chegar lá na propriedade como vereador, produza. Não, como que eu produzo? Como que eu faço uma agroindústria, que é uma outra oportunidade? Né? Então, preciso da orientação técnica também. Muitas vezes o município não tem essa equipe. Hoje o município tem um técnico para orientar todo mundo. Olha o tamanho do município de Cascavel. Sim. Nós precisaríamos pelo menos 10 para começar, É. para ser ainda ineficiente. Então são muitas coisas que a gente precisa melhorar, falando da área do campo, né? Em que eu vejo que a estrada rural é o básico. Então a gente precisa falar de orientação técnica, quem sabe buscar estratégias de financiamento para esse homem do campo que queira produzir. Então é uma área que eu estou me dedicando também para poder colaborar e ajudá-los a ficar no campo. Essa é a minha proposta. Futuro, vereador, como é que você vê? Como é que você se enxerga aí? Tá no primeiro mandato, eu sei, muito cedo para poder falar sobre outras coisas, mas e aí? O que você se enxerga aí fazendo nos próximos anos? E o que você colocou como meta aí para tua vida? Bom, minha primeira meta é, como agentes políticos, a gente precisa trabalhar por uma reeleição. Né? Então, gostaria sim de que, quem sabe aí numa próxima eleição, conseguir reeleger para vereador. E reeleger com mais votos do que eu elegi agora. Até para que eu possa medir também o meu futuro político. Porque daqui a pouco eu posso perder por não ter os votos suficientes ou ganhar com menos votos do que eu fiz. Só que também, se eu ganhar com menos votos que eu fiz, dá-se a entender que eu não cumpri um bom papel e reduzir minha votação. Sim. Então, minha perspectiva, meu sonho qual que é? Me dedicar, trabalhar, conseguir na próxima eleição uma reeleição com mais votos do que eu fiz. E aí sim, quem sabe a gente possa vislumbrar outros projetos maiores, né? Quem sabe... Outros voos. Deputado estadual, enfim. Federal, presidente da República, o que vier tá disponível, né? Mas a gente precisa ser pé no chão, né? Sim. Não adianta a gente querer ser algo lá em cima sem antes cumprir a primeira etapa do processo, que é estar vereador. Né? É isso aí. Então essa é a minha proposta, o caminho que quem sabe eu possa estar trilhando aí. Da minha percepção aqui, eu acho que você está no caminho certo. Primeiro, você tem, diferentemente de muitos, você já vem do executivo, então você já sabe, né, as dificuldades, porque muita gente fala assim, o vereador, e é um pensamento meio geral, né, da população, o vereador, ele vai lá e ele tem que
fazer. Aí ligam lá, ô, faz a rua aqui, faz... Não, eu não faço nada, né? Então você que vem com essa... Já vem desse histórico no executivo, você sabe o que dá ou não dá para fazer. Então eu imagino que daí as suas atividades como parlamentar sejam mais assertivas, né? Outra coisa, eu vejo que nesse último no seu discurso que você falou agora pra gente, essa questão da assistência social está bastante arraigada ainda no seu perfil, né? Então, quer dizer, talvez lá... E, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Na Secretaria de Assistência Social, você tratava muito de vulnerabilidade, muito dos idosos. E hoje você está sentindo que tem que ter um olhar mais cândido, digamos assim, né? Ou um olhar mais, digamos assim... com maior cuidado para o pessoal da atividade interior, porque se o pessoal tivesse êxodo, eles podem se transformar num novo problema para a assistência social. Tá correto meu raciocínio? Perfeito. Pela minha experiência falando de vulnerabilidade, eu tenho que buscar estratégias para que as pessoas que estão vulneráveis possam superar a sua vulnerabilidade. E de que forma eu faço isso? Gerando renda. E como se gera renda? No caso do homem do campo, é ensiná-lo a produzir, ou produzir melhor. E no caso do homem da cidade, que ele busque um emprego, uma qualificação para ter um emprego melhor. Então, até sou criticado algumas vezes que eu tenho feito mais visitas em empresas do que para o cidadão comum, vamos dizer assim. É justamente por isso, porque eu preciso criar alternativas e oportunidades para que esse cidadão supere a sua vulnerabilidade. Porque eu não estou aqui para ficar fazendo politicagem. Ficar indo lá na população vulnerável e ficar buscando benefícios, cesta básica. Não fui eleito para isso. Eu estou para, de fato, construir uma condição de dignidade às pessoas, né? Infelizmente, nós temos muitos políticos que querem ver as pessoas na pior. Quanto pior estejam, mais vão precisar do político, com benefícios, com ações. E eu vejo de forma diferente. A gente tem que, como agentes políticos, garantir às pessoas autonomia e dignidade. De que forma a gente faz isso? Criando oportunidades. Criando a oportunidade de uma qualificação. Há pouco estava numa reunião, por exemplo, com o Senai, para que a gente possa oferecer cursos profissionalizantes. As indústrias estão precisando de pessoas para trabalhar? Estão. Mas será que nós temos pessoas preparadas para aquela vaga de emprego que está lá? Muitas vezes não, porque precisa de um curso profissionalizante. Então, vamos mapear quais são as vagas de emprego, quais cursos precisam, e vamos contratar um curso do Senai que cumpra esse requisito e vamos empregar todo mundo. Então, às vezes, não adianta só abrir emprego, dizer que eu tenho 2.000 vagas, mas você não tem pessoas qualificadas para ocupar essas 2.000 vagas. Então, eu tenho muito buscado essa estratégia, entender um diagnóstico, um cenário do que está mais sendo necessário na sociedade para que a gente possa buscar soluções para isso, né? Porque senão a gente vira politiqueiro, né? Só ficando no discurso, fala que é bonito, que é legal, mas e aí? O que eu estou fazendo para, de fato, criar uma ferramenta para superar esse problema, né? Então eu penso muito nessa perspectiva como um agente político. Perfeito. Hudson, grande vereador de Cascavel. Convida as pessoas para conhecer teu gabinete. Aproveita o espaço livre para você poder falar. Palavra livre. Palavra livre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Convido a todos que queiram lá conhecer o meu humilde gabinete na Câmara Municipal, gabinete do vereador Hudson Moreski. Também convido as pessoas a acessarem as nossas redes sociais. Nós temos lá feito várias publicações diariamente, todas as ações, visitas em que nós estamos fazendo. Nosso Instagram lá é Hudson JR Moreski. Então acessem lá, venham conhecer o nosso trabalho, façam sugestões, críticas também, para que a gente possa estar construindo aí uma sociedade mais justa e igualitária. Essa foi a ideia de política do Hudson. Muito obrigado, vereador. E o espaço está sempre aberto para você, tá? Obrigado pela oportunidade. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.